Vamos sentar, por favor. Fiquem à vontade, aqueles que nos acompanham de casa também. O evangelho que nós acabamos de ouvir, rapidamente eu vou retomar, de maneira mais curta. Os fariseus, vindo de Jerusalém, cercam Jesus e apresentam o seguinte questionamento. Na verdade, a intenção era, como tantas outras vezes, deixar Jesus numa situação constrangedora. Difícil, um pouco sem ter o que responder ou sem ter o que dizer. A pergunta que eles fazem a Jesus é: por que os teus discípulos não observam as tradições dos antigos? Os judeus tinham algumas tradições que eles observavam. Uma delas tinha o nome de rito de ablução, de lavagem das mãos. Tantas vezes por dia lavavam as mãos. Todas as vezes que iam, por exemplo, à rua, ao chegar à casa, deveriam observar esses rituais. Sempre que tinham contato com um estrangeiro, tinha que observar o ritual. Sempre que fosse comer pão, deveria observar esse ritual. Era um ritual que não fazia parte da essência da lei. Não fazia parte, por exemplo, do núcleo, do fundamento dos mandamentos, mas era um hábito, um costume. Jesus responde a esse questionamento, Por que os teus discípulos não observam os mandamentos? Por que os teus discípulos não observam os costumes, A observação era sobretudo em relação aos costumes, esse de lavar as mãos para comer o pão. E Jesus responde assim, o que torna um homem impuro não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Ou seja, Jesus está dizendo que a bondade do coração de alguém não é medida pelo que ele come, se referindo ao pão, ou pela observância desse costume de lavar as mãos para poder comer o pão. Mas é o que sai em forma de palavra, de sentimento e de ação de dentro desse coração. O que Jesus está propondo é uma reflexão sobre exatamente em que consiste a religião e a fé. Consiste em rituais exteriores ou antes consiste numa vivência, numa experiência, num encontro interior? O verdadeiro movimento da fé é de dentro para fora ou de fora para dentro? Conforme a crítica e a sugestão ali dos fariseus, talvez se pudesse pensar de fora para dentro. A sugestão dada por Jesus, a reflexão proposta por Jesus é que a fé tivesse como raiz o coração. E a prática dos mandamentos, a observância dos costumes, fosse uma espécie de transbordamento de alguma coisa que dentro encheu e transbordou. E não o contrário, como se fosse uma simples observação exterior de alguma coisa que interiormente não dizia respeito ao conteúdo do coração. Jesus chamava essa falha, usava a palavra grega ripos, significa escondido, krypton, pedra, escondido dentro da pedra, que é a origem da palavra hipócrita. O hipócrita, segundo a origem da palavra, e Jesus faz essa crítica aos fariseus, hipócritas. É exatamente aquele que tem uma capa muito dura, que é muito difícil de quebrar para se chegar ao núcleo e ver o que está lá, mas na verdade o núcleo não corresponde ao que aparece fora. O que aparece dentro é uma coisa e o que aparece fora é outra. A crítica feita por Jesus é as maldades, os julgamentos, as difamações, perversidades, etc, etc e tal, não acontecem de fora para dentro.
Antes, elas são tramadas no coração e depois elas se transformam em ação, ou elas se tornam ações. Ou seja, o movimento certinho dela é de dentro para fora. Isso não significa, por exemplo, que a gente não procure observar os mandamentos, que a gente não observe certas tradições e costumes, mas a observância exterior disso, sem uma experiência interior, aquela disciplina consciente, como a gente costuma dizer no meio militar, né? É uma adesão de consciência que eu faço, mesmo que eu estivesse sozinho num lugar, ninguém vendo, num lugar escuro, eu entendo que aquela é a decisão correta a ser tomada. Porque eu tomo aquela decisão, não porque alguém está me vendo, não porque eu deva satisfação a alguém, mas porque no meu coração eu entendo que é exatamente aquela a decisão ou a ação a ser tomada. Quando a gente age dessa forma, a gente foge da crítica de Jesus, que chama os fariseus de hiposcripton, hipócritas, que é uma palavra muito dura, mas que Jesus, de vez em quando, ele não economiza muito, não. De vez em quando, ele critica os fariseus por isso. Porque exteriormente, por suas ações, pelo que prega, pelo que diz que as pessoas devem viver e fazer, há uma realidade. Interiormente, aquilo que pensa no silêncio do coração, o que divide com o travesseiro, o que trama em segredo, outra realidade. E Jesus diz que a fé começa exatamente nesse interior, no que a gente pensa com a gente mesmo, naquela conversa que a gente tem com a gente, às vezes, no ônibus, no carro, ou quando a gente está em casa sozinho. Você já não se pegou conversando com você? Eu já me peguei, até falando assim, não, Marcelo, né? Como se o Marcelo fosse uma outra pessoa e não... Nunca aconteceu isso com vocês? Então, todo mundo entende o que eu estou falando, né? Num dado momento, não, peraí, não, Marcelo, peraí, né? Então, neste momento, quando a gente conversa com a gente mesmo, né? Quando você conversa com você como se fosse uma outra pessoa diante de você, é nesse momento que surge ali é que deve estar o fundamento da nossa bondade, da observância do mandamento, da fidelidade que a gente tem em algumas tradições. Eu entendo que na palavra de hoje, Jesus está nos convidando a um aprofundamento, a um aperfeiçoamento da nossa experiência de fé. Que deixa de ser uma fé, eu faço porque meus pais faziam. Eu observo tal situação porque meus pais me ensinaram a observar. Claro que esse é um fundamento maravilhoso. É a boa semente lançada na terra boa. Mas chega aquela hora que a gente entende interiormente também. Eu faço, eu sigo, eu observo porque entendo, experimentei, percebo e sinto, por convicção e por experiência, por encontro com o próprio Deus, que aquilo é a coisa certa a ser feita. Se eu encontrei com Deus a partir daquilo que meus pais ofereceram e sugeriram para mim, como quem quer o meu bem, esse é o caminho. E num dado momento eu tomei para mim um caminho porque entendi aquilo que meus pais diziam que seria bom para mim. Vocês se entendem? A tradição se torna experiência e a experiência se torna o fundamento da tradição. Então, às vezes, talvez no primeiro momento eu tenha aderido à fé por tradição, meus pais ensinaram, mas num dado momento foi experiência minha, pessoal, de encontro com Deus. Então a tradição se tornou minha experiência. E depois a minha experiência se torna uma tradição, porque a gente leva aquilo à frente, né? Ensina aos filhos, semeia no coração dos filhos. Quanta gente não diz assim, meu pai me disse, não, como dizia seu fulano, como dizia meu... Né? Esse movimento circulatório, ele está sempre ali presente. Tradição, experiência, experiência, tradição. Então, que a fé nos ajude hoje a exatamente entender o que Jesus disse, né? O mal não é o que de fora,
para dentro. Mas é antes, o que de dentro para fora, ou seja, do próprio coração humano, pode afastar um homem de Deus e dos irmãos e irmãs. Vamos hoje, no segundo dia do nosso trido, pedir que o Senhor, Salvador do mundo, nos dê um coração na sua raiz generoso. Jesus conclui o evangelho de uma maneira bastante emblemática, que Jesus diz assim: o que não foi plantado em Deus vai ser arrancado, não tem raiz profunda, não é boa árvore. Exatamente aquilo que foi plantado, tendo como raiz o coração de Deus, permanece. Vou pedir ao Salvador do mundo que nos conduza a essa experiência profunda de um encontro com o nosso Deus, que nos enraize, nos dê profundidade, um coração bom. Bom porque deve ser bom. Bom porque experimentou Deus e entendeu que a lógica do nosso Deus é a bondade e a generosidade. Vamos hoje mais uma vez agradecer nesse nosso momento de produção das ofertas, do ofertório. Vamos agradecer pela comunidade de Nossa Senhora de Fátima, São Lucas e Sagrada Família que estão conosco. A comunidade de Nossa Senhora de Fátima tem copadroeira São José, a comunidade de São Lucas também tem copadroeiro São Francisco e a comunidade da Sagrada Família também tem copadroeiro Santa Rita. Aqui não falta padroeiro para ninguém. Então vamos pedir a Deus que abençoe nossas comunidades, os nossos moradores, paroquianos que estão nessa parcela da comunidade, nesse friozinho. Acho que é a turma que está passando mais frio, que eu acho que é a área mais friazinha da paróquia, né? Também é talvez uma das áreas com a maior presença de idosos, então que nesse momento aí que a gente está com um olhar atento e cuidadoso para com os idosos, muitos estão em casa e gostariam de estar aqui neste momento, talvez estejam nos acompanhando de casa. Então vai o nosso abraço, a nossa comunhão. Vamos com alegria participar da nossa procissão do canto das ofertas.